Sempre quero começar o vídeo dizendo boa noite, dá uma vontade incrível de falar boa noite, boa tarde, mas dizem que não se fala isso nos vídeos que a gente está gravando. Mas é claro, como às vezes eu gosto de ser do contra, às vezes eu gosto de ser do contra, então eu serei mais uma vez. Boa noite, Sara Venturim Lasso, que honra enorme estar com você aqui. Que saudade de conversar. Já falei na conversinha que a gente teve agora pouco antes. Claro que antes de a gente começar a gravar, a gente tem aquele bate-papo que vocês não ouvem. E que saudade de estar conversando com você, de conversar com você. Que bom estar conversando com você novamente agora. Obrigado por você estar aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde para ti, porque eu estou no futuro, estou à frente. Verdade. Então, para ti é mais boa tarde do que boa noite, mas tudo bem. E invejando aí que vocês estão no calor e eu estou aqui no Calorão. Calorão. Inveja. Cheio de pernilongo. Ah, não, esse aí pode ficar. Eu odeio pernilongo. A primeira vez que você falou que você estava no futuro, eu lembrei do DeLorean. Lembra que você falou uma vez, a gente trocando WhatsApp, eu estou aqui no futuro. Eu falei, mas eu lembrei de Volta para o Futuro. Eu falei, entrou no carro, foi para 4 horas para frente no tempo. Direto de Copenhagen, a Sara estava falando que estava lá menos quanto agora? A Sara está aí agora? Ixi, tem que olhar. Nem faço ideia. Menos dentro muito. Dentro de casa tá tranquilo. Não, agora tá positivo, agora está 6 lá fora. Mas 6 aqui em graus. casa deve estar uns 20. 6 graus, eu não sei como uma pessoa consegue viver muito tempo nisso. Está falando para que menos 2 para mim já foi terrível. E então, primeiro, mais uma vez, super obrigado por você estar aqui. A gente teve a gente trocou uma ideia, a primeira vez que a gente conversou foi num webinar da Singularity, não foi? A gente fez o Juliano que me apresentou a Sara, e eu estava comentando com ela, também na conversinha, eu conto tudo que a gente conversa antes, depois eu vou deixar a conversa ligada para a turma saber. Que é uma delícia conversar com a Sara, porque ela engaja a gente, ela fala com uma vontade. E da outra vez ela comentou sobre o passaporte da Estônia, a cidadania da Estônia. Eu já fui fazendo na hora que ela ia falando. Então a gente conversando sobre aquele momento, ter uma ideia de, putz, vamos fazer um webinar juntos? Mais do que isso, vamos fazer uma série juntos, a gente consiga aí fazer uma vez por mês, tal. Ainda a gente está em piloto, é claro que pode virar uma série, pode virar mais do que isso, pode virar menos do que isso, a gente não sabe o que vai dar, pode ter que mudar o formato. Mas o objetivo aqui foi trazer uma pessoa que tem uma experiência muito diferente de nós, é brasileira como a gente, e vive uma vida que muitos de nós nem se imaginam. Volta e meia, falando com a Sara, ela está viajando de um canto para outro, e não é ponte aérea Rio-São Paulo, não. É de um canto do mundo para outro do mundo, outro canto do mundo, com uma experiência e uma vivência empresarial riquíssima. Assim, eu vejo a Sara, eu penso, essa é a profissional do futuro que a gente fala mesmo. Ela está na frente não só em 4 horas, mas essa é a profissional do futuro que vive uma vida totalmente globalizada, cosmopolita, realmente, tem que falar vários idiomas, conhecer várias culturas, entender o que as pessoas pensam e como elas agem em várias situações. E eu trouxe aqui um pouquinho do currículo da Sara. Se você entrar depois no LinkedIn, conecta com ela para você acompanhar as coisas que ela faz e a quantidade de startups que ela já fundou, que ela já trabalhou, que ela já se relacionou. Recentemente, ela tirou o doutorado dela, PhD em Management Engineering. É engenharia de gestão, é isso? Eu acho que no Brasil é mais engenharia de produção. Produção, legal. É na linha da engenharia de produção. Legal. Mestre em administração, trabalha 6 anos com gerenciamento de projetos, inovação e startups. Quer dizer, a gente tem muita coisa em comum, tanto em relação a gerenciamento de projetos, inovação, a empreendedorismo. E eu me conectei muito com a Sara no primeiro bate-papo que a gente teve, por isso a gente vai agora fazer um segundo. Esse bate-papo ele vai virar um podcast, então pode ser que você esteja ouvindo aí via Spotify ou iTunes, ou vendo pelo canal do YouTube. Sara, se apresenta um pouco, fala um pouquinho de você para a galera, o que você tem feito aí nos últimos anos, conta um pouquinho da tua história, depois a gente cai para dentro do papo. Bem, como você já falou, a parte mais acadêmica, né? Que é a questão do doutorado, o mestrado. Eu estou envolvida com startups desde
muito tempo atrás, na época do meu mestrado, já deve ter uns 6 anos, e eu trabalhei na parte da incubadora. Eu trabalhava no escritório de projetos da incubadora. Então, eu ajudava, dava mentoria, ajudava eles a fazer pitch, treinar pitch, business model, Canva, business plan. Então, eu conheço toda essa parte da vida das startups. E aí, no mestrado, eu comecei a estudar startups. E aí, depois no doutorado, eu trabalhei como voluntária aqui num programa de alunos, onde eu fui também, tipo, gestora do projeto de startups deles. E aí eu decidi abrir a minha, o que é um âmbito completamente diferente. Então, agora eu sou cofundadora de uma startup chamada Bluebenu, onde a gente trabalha com a engenharia reversa do plástico. A gente pega lixo plástico e transforma de volta em óleo. E eu Que abri também uma NGO de empoderamento feminino através da educação empreendedora. E aí a gente dá cursos online, mentoria online, tudo de graça para mulheres no mundo todo. essa é uma iniciativa que eu estou namorando aí já com ela, a gente está falando sobre ela há algum tempo, e eu queria muito já te convidar para a gente fazer um webinar só disso, só para você contar o tamanho desse problema no mundo, porque muitos de nós não temos nem ideia do tamanho desse problema, e só quem de fato já trabalhou de perto disso sabe do que você está falando. Então já queria deixar aqui, se você topar, o tema do nosso próximo para falar só disso, pode ser? Sim, Merece, podemos esse fazer. merece uma série só para isso, mas pelo menos um para a Sim, gente começar. sim, podemos fazer sim. Uma coisa que me chamou a atenção muito na nossa primeira conversa foi essa tua proximidade. Então, a Sara estava como mentora de um programa na Singularity e a tua visão de tecnologia, a tua visão de negócios, a tua visão do impacto de uma coisa com a outra. Normalmente a gente tem falado, né, a Singularity fala muito de tecnologia, né, e de como a tecnologia pode ser um vetor de prosperidade. E agora, nesse começo do ano, não é à toa que esse webinar veio para o começo do ano, a gente tem passado, acho que nunca se falou tanto de tecnologia quanto no último ano. Nessas suas esses seus contatos, essas suas interações com empresas no mundo todo, o que é que você viu que em 2019 mais se destacou em relação à tecnologia? Vou dar um exemplo. A gente falava muito de fintechs, houve o momento das fintechs. Depois se falou de edtechs, depois se falou de foodtechs, e cada hora começa a aparecer um tech diferente, que é a tecnologia ajudando alguma coisa. Sara, o que você viu em 2019 que mais se destacou em relação a isso? Biohacking. É o que está mais, assim, que eu vejo crescendo mais. Não só na mídia, mas no meu próximo círculo de amigos. Tá todo mundo mexendo com health tech e biohacking. E eu vejo que, igual nesses últimos anos, a tecnologia ela saiu das empresas grandes e ela foi meio que empoderada nas empresas pequenas. Igual, tipo, atrás de ti, tu tem uma impressora 3D. Isso é uma coisa relativamente nova. Tu pode produzir produtos dentro de casa. Tu faz o design do produto, tu produz, tu roda. E aí, isso foi para as startups. Você tem startups fazendo eletrônicos, startups fazendo monitoria de healthcare para pessoas que são idosas, startups fazendo robótica. Então, você vê que a tecnologia ela passou das empresas grandes com muito dinheiro que desenvolviam para as empresas pequenas e até para a casa das pessoas. E o que eu vi muito nesse ano foi o empoderamento da questão da saúde. Então, antes tu ia no médico, falava, eu tô sentindo uma dor de cabeça, ou sei lá, vamos fazer um exame de sangue e descobrir o que é. E o médico olhava teus resultados, às vezes você não sabia nem que exame foi feito, nem o resultado disso, e tu aceitava que tu tinha que tomar um paracetamol. Hoje em dia, as pessoas são assim, não, porque eu tô com uma dor de cabeça, deve ser, sei lá, meu índice de açúcar que tá alto, porque isso disparou uma glicemia, porque meu nível de glicose, insulina liberou, porque eu li no livro de biohacking, que não sei o quê. E você vê assim, tipo, então as pessoas, elas estão usando também os monitoramentos e a questão da tecnologia para empoderar-se dos seus próprios dados. E aí descobrir mais sobre elas mesmas. O que eu acho muito interessante.
porque o foco na tecnologia saiu também um pouco do externo, do conhecer o outro, conhecer o produto, para se conhecer. E aí aprender mais sobre o próprio organismo também. A primeira pessoa que eu vi, esse assunto é novo para mim. Biohacking é um assunto extremamente novo. Quando eu digo novo, é coisa de meses. A primeira pessoa que eu vi falando sobre biohacking foi uma pessoa famosa aqui no Brasil, não sei se você conhece ele, o Gabriel Goff. É uma pessoa muito famosa em relação a empreendedorismo também. Ele fala muito sobre. Ele ganhou dinheiro com pôquer, então é um cara assim, extremamente famoso nesse meio, e eu acompanhei bastante. O Murilo Gun, que é também um amigo muito querido, é próximo do Gabriel, então volta e meia eu estou assistindo bate-papo dos dois, e eu ouvi o Gabriel falando sobre biohacking, e eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Fui pesquisar um pouco sobre biohacking e achei extremamente interessante e difícil de entender. O que é biohacking, sabe? O biohacking, se você for pro lado mais hardcore, ele é um pouco mais complicado. Mas a essência é você optimizar o seu organismo e se conhecer o suficiente para isso. Então, por exemplo, é você saber que se você comer uma coisa e você passa mal, pode ser porque você tem uma alergia à lactose, por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Pode ser porque você não tolera açúcar, pode ser porque açúcar te dá dor de cabeça, pode ser você saber que fazer intermittent fasting, que é você fazer o tal do jejum intermitente, que eu acho que já chegou aí no Brasil, provavelmente como dieta. Você saber se seu organismo funciona melhor ou pior. Você saber se você fica com mais energia, menos energia. É você saber se os ketones funcionam bem para o seu organismo ou não. Então, é meio que você descobrir uma linguagem médica, você entender o que acontece no seu organismo e trazer isso para você e como isso pode afetar o seu dia a dia. Por exemplo, hoje eu tomei o café da manhã, eu comi um ovo frito e tomei um leite com café, um leite de soja com café. E eu fui almoçar, era 6 horas da noite. Então eu passei o dia inteiro só com esse café da manhã. Também eu não sou um exemplo a ser seguido, mas eu gosto de fazer esses tipos de experimentos para ver como é que o meu organismo responde. E além, eu não me senti cansada, eu me senti super energizada. E eu já vi que no meu caso, esse jejum intermitente funciona muito bem. Então, mas isso não funciona bem para todo mundo, é claro. E eu não quero também passar a ideia do tipo, saia treinando coisas loucas no seu organismo. Mas o biohacking é essa ideia de você se conhecer e ver como é que o seu organismo funciona de uma maneira óptima. Estou pensando aqui quando você fala, muita informação, digerindo e lembrando dos cursos singulares que eu fiz. E como me parecia estranho naquela época, e que não faz tanto tempo assim, falar de pessoas vivendo 150 anos, 200 anos, ou até mesmo, como a gente ouve muito e lê muito por aí, pessoas decidindo não morrer. Eu decidi não morrer. Morrer se tornar uma opção, tipo como ter filhos, né? Quero ter filhos, eu não quero ter filhos. Quero morrer, eu não quero morrer. E ouvindo você falar disso, me parece assim, aquilo que era estranho já começa a ficar aceitável, né? Quer dizer, eu já conheço meu corpo de tal forma que eu tenho o melhor, eu consigo otimizar a relação custo-benefício ao extremo no meu corpo, ao ponto de comer o mínimo que vai me trazer o máximo de benefício ao menor custo. É isso? Também, não é só comida, relacionamento é relacionado a tudo. A questão de dormir, a questão de pessoal que faz meditação, mas usa aquelas headbands de brainwave, onde você entra nas ondas alfa e tal, e aí você medita loucamente. E aí tem toda a questão de, tem gente que faz yoga e ele conecta isso ao biohacking. Tem, na área das mulheres, elas falam a questão do estudo da menstruação e aí conecta isso com a questão hormonal e como o hormônio também influencia, ou como métodos contraceptivos influenciam nos hormônios, que de novo influencia no seu organismo. Então vai muito além da comida, vai muito além da nutrição. A nutrição, ela é uma caixinha dentro da umbrella do biohacking. Assim, mas eu sou muito newbie nisso, eu não sou especialista em biohacking, eu sou só super curiosa, porque quando eu vejo um troço novo, eu preciso saber o que é, eu quero testar, eu quero ver o que está acontecendo. Então, não é minha especialidade, mas eu sei que nutrição é só uma bolinha dentro de tudo que seria o biohacking. A gente tem, eu digo a gente, mas falando de mim, né? O vício em buscar somar as caixinhas, né? Uma pessoa é muito mais do que a soma da caixinha de alimentação, da caixinha disso, da caixinha daquilo, que você falou.
a parada é sistêmica, né? Então, quer dizer, quando eu mexo, né, é o complexo, né? O tecido conectado, é tudo junto. Então, quando eu mexo no hormônio da menstruação, eu também, ao mesmo tempo, mexo na alimentação, que vai mexer no sono, que vai mexer no humor, que vai mexer na tua quantidade de meditação que você faz. Então, talvez, acho que agora, ouvindo você e conectando os pontos, o que mais me parece o biohacking é entender o seu sistema como um todo e buscar como otimizar o seu sistema, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Agora entrou o biohacking na conversa, que me pareceu muito health tech, ou um dos segmentos de health techs. O que aconteceu com as techs todas que vieram antes, que a gente parou de ouvir falar delas, ou não ouve tanto, que são as edtechs, que são as food techs, que são as fintechs? E isso, como é que tá? Aqui ainda tá bombando. Aqui elas não pararam. A questão da EdTech aqui está muito conectada com a educação empreendedora e educação sem fronteiras. Então, por exemplo, os cursos do Valkyrie que eu faço em parceria com o pessoal do Canopy Lab, e eles são considerados uma EdTech, que é uma plataforma onde você faz cursos online que não tem fronteira. Qualquer pessoa pode fazer e é de graça. Então, aqui as EdTechs, elas estão muito focadas a quebrar fronteiras e a entender quais são os tipos de aprendizado de cada pessoa. Porque eu não posso, se eu vou fazer um curso, eu não posso pensar assim, eu aprendo lendo, então todo mundo vai aprender lendo e vou botar textões lá e vai ter gente que vai morrer de tédio, vai querer me matar. Eu também não posso pensar, vídeo maravilhoso, amo vídeo, vou fazer 70 horas de vídeo por capítulo com 20 mil capítulos. E vai ter gente que vai falar, meu Deus, gigante. Então, você tem que pensar nos tipos de aprendizado diferentes, tipos de exercícios diferentes, e como que isso é tudo ligado ao aprendizado da pessoa, e como misturar para a pessoa também ter uma experiência múltipla. Não só ver o vídeo, ler, interagir, fazer o exercício, ver na pele como funciona. Então, as edtechs estão muito nisso. A questão das fintechs aqui, o pessoal estava bombando muito na criptomoeda. É verdade. E agora ficou um pouquinho mais silencioso. Eu estou meio suspicious, porque quando as coisas são silenciosas demais, é porque tem alguma coisa cozinhando aí, vai explodir alguma coisa gigante. Verdade. E as health techs, as food techs ainda estão no mesmo. Eu vejo muita food tech aqui, voltando na questão do passado, do tipo, kits de do it yourself para você crescer mushrooms em casa, para você crescer sua mini coisa em casa. Não sei se atrás de mim você consegue ver, mas a gente tem um jardim aqui em casa, dentro do apartamento. Então, assim, a gente tem tomate em casa, a gente tem basílico em casa, pé de pimenta, eu tenho 2 aloe vera gigantes. Então, ela tá meio que te trazendo de volta ao passado, para você meio que crescer a tua própria comida e conhecer. E aí tem a questão dos nootrópicos também, que também é ligada ao biohacking, mas muita food tech ligada ou a você trazer agricultura vertical ou agricultura para dentro dos smart cities, ou para tirar o melhor desses nutrientes e ligar à performance. Eu vejo em relação às food techs 2 movimentos bem claros, né? E me ajuda, claro, você tem uma visão muito melhor do que a minha em relação a isso. Uma que é esse retorno, então tornar a agricultura algo individual, que eu consiga produzir o meu próprio alimento. E esse é um movimento que tem acontecido já há algum tempo, em que a gente viu o pobre produzindo para o rico e o rico produzindo para o pobre. Interessantíssimo isso, porque o dono de grandes latifúndios, as pessoas que têm ali terras muito grandes, produzem em atacado, produzem a comida que é vendida no atacado, e ela é vendida por disputando centavos aí na produção. E, no entanto, a agricultura familiar, ou o orgânico, como a gente conhece aqui no Brasil, passa a produzir a comida mais cara. Então, a gente vai lá no supermercado, tem o feijão, ou a couve, ou o pé de repolho ali, que foi produzido numa horta orgânica, e ele é muito mais caro do que aquele que você compra misturado com todos, que está cheio de compostos, de agrotóxicos, de misturas que foram usadas para poder crescer uma produção em larga escala. E isso tem uma volta ainda um passo antes, né? Que não é nem a pessoa produzindo para você, mas é você produzindo o que você vai comer, que me remete também a uma parada meio minimalista. Qual é o mínimo que eu preciso produzir? E assim, eu não vou produzir para larga escala, eu vou produzir para mim, e isso vai talvez venha a reduzir a quantidade de desperdício que a gente tem de comida, desde o momento que é produzido lá no campo, até todo o processo de extração, de colheita, de
de tratamento, de seleção, de transporte, de manuseio. Eu fiz um levantamento uma vez disso e é assustador o número de a perda do momento da produção até chegar na mão, na tua casa, para você comer. A perda é assustadora. E num mundo que tem gente de um lado morrendo de fome e do outro comida sendo jogada fora porque foi desperdiçado, isso não faz sentido. E a segunda corrente que eu vejo, o que você acha dela, é o uso justamente das máquinas 3D para poder imprimir comida. Então, como conseguir fazer comida de forma artificial, comida natural de forma artificial, por meio de impressoras. Como é que você tem visto isso? Eu já vi os dois lados. Eu já vi a questão de food tech ligada à questão da logística para evitar o desperdício, que é ligado também com a questão da sustentabilidade, que é ligado com as questões mais sociais também, igual tu falou. Eu já vi toda essa questão também de como diminuir a questão do waste, ou o que fazer com food waste. Aqui em Copenhague a gente tem um restaurante chamado One Bowl, que ele trata só com food waste. Então é um restaurante que você vai e ele é pay as you feel. Então, não existe valor. Você vai e paga o quanto tu pode. Se tu pode pagar 50 coroas, paga 50 coroas. Se tu só pode pagar 10 coroas, você paga só 10 coroas. E todo mundo come a mesma coisa e é tudo food waste. Tem uma outra iniciativa aqui chamada Food Sharing, que são, por exemplo, supermercados que tem aquelas verduras feias que eles falam, né? Ou que tem coisas que estão para vencer, que dá para essa iniciativa e essa iniciativa distribui de graça. Então, você só vai com a sacola e pega tudo que tu quiser e vai para casa. Então, existem essas iniciativas e são todas dentro dessa questão da food tech. Porque usa aplicativo, usa não sei o quê. Aqui também tem um Too Good To Go, que é um aplicativo que faz a lista de restaurantes e quando o restaurante está para fechar, tem aquela montoada de comida ainda, né? Então, tu vai no aplicativo, você paga uma taxa e vai, tu pega ou para levar para casa ou tu come lá no restaurante mesmo. E é mais barato, porque eles não querem jogar fora. Claro. Então, tem toda essa questão também aqui que está explodindo da questão do desperdício, mas é você conectar o food waste com o food tech e a questão do sustainability. E a gente já viu também a questão de como reaproveitar o food waste na questão de novos materiais. Igual tem aqui uma startup de uma menina que pega o resto da polpa de maçã e da casca da maçã que passou pelo processo da cidra ou do suco e ela faz couro. E aí não precisa fazer couro animal, faz couro com a casca da maçã e com a polpa da maçã. Sintético. Uma coisa sintética, na verdade uma coisa orgânica, mas que parece couro, mas não é, né? Quer dizer, se torna... Eu tô aqui viajando enquanto você fala, pensando uma coisa, vê o que você acha de uma viagem aqui. A gente falou de health techs, de edtechs, fintechs, não sei como seria o nome, mas uma relacionada a transporte, eu não sei como é que se fala, qual seria então vamos educação, transporte, saúde, dinheiro, alimentação. Se nós pararmos para ouvir, para pensar sobre isso, essas coisas são serviços públicos. São serviços que, teoricamente, o governo deveria prover. E deveria repensar, e deveria recriar. E quando a gente enxerga nesse prisma que você traz, que putz, as pessoas estão se juntando, 2, 3, 5, 10, poucas pessoas, para usar a tecnologia a favor de resolver esses problemas. E estão resolvendo. Estão criando soluções inovadoras, estão criando soluções novas para poder repensar, ou até mesmo resgatando soluções antigas, como é o caso do plantio em casa, para resolver um problema, só que agora com a tecnologia te ajudando a crescer essa planta aí dentro. Como, na tua opinião, vai ficar, e aí olhando bem para frente, a gente já fala de 2020, mas bem para frente, como fica o papel do governo quando esses principais problemas todos, inclusive o dinheiro, passarem a ser resolvidos pelas pessoas? Eu sou provavelmente não a pessoa certa para você fazer esse tipo de pergunta, porque eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Deixa eu pensar. Existe uma linha de governança do futuro que é interessantíssimo, e eu tive até uma aula disso quando eu fiz o curso da Singularity, com uma menina maravilhosa, que agora, obviamente, eu não vou lembrar o nome. Eu tô com o rosto dela na cabeça, não lembro o nome dela. Mas é sobre governança do futuro. Mas, na minha opinião, eu espero muito que as pessoas não entendam isso errado, eu espero muito não passar isso errado. Eu entendo que o governo é uma instituição, mas o governo ele é feito de pessoas.
O governo, querendo ou não, ele é feito pela sociedade. A sociedade coloca e tira os governantes. A gente viu o caso de impeachment já no Brasil, não uma, duas vezes, a questão do Collor, Dilma. A gente vê a questão das votações, mesmo polêmicas, com a questão do Bolsonaro ou Lula em si, mas a gente não pode esquecer que o governo é feito de pessoas. E pessoas juntas são a sociedade. Então, eu não consigo enxergar, e talvez pode ser uma visão míope minha, governo separado de pessoas, separado de sociedade. Eu acho que, assim, a questão de segurança, a questão financeira, a questão de alimentação, logística, agricultura, a gente, claro, a questão da saúde, principalmente, a gente tem uma expectativa em cima do governo, mas principalmente quando se lida em Brasil, o Brasil é monstruoso de tamanho, a população é gigantesca, a gente não pode esperar que o governo resolva isso sozinho. Não dá. Então, a gente não pode separar a sociedade de governo e esperar, mas o governo vai resolver, então eu tô aqui fazendo nada e olhando para o vento. Isso não dá certo. Isso nunca deu certo na história. Você pode voltar atrás, estudar o que quiser. Nunca deu certo e nunca vai dar. Então, acho que primeiro a gente tem que mudar o mindset de achar que o governo é uma entidade alien que toma todas as decisões da vida e vai resolver todos os problemas do mundo sozinho. E não é assim. E a gente podia parar e ver o que a gente pode fazer no nosso âmbito e na nossa esfera, sem depender do governo, ou, se é possível, a sociedade se juntar para cobrar o que o governo pode fazer ou criar políticas novas que ajudem a sociedade a resolver os problemas. Igual a questão da saúde. O governo não vai resolver, o governo não vai dar a cura do câncer. O que o governo pode fazer? O governo pode dar incentivos à pesquisa. A sociedade pode demandar incentivos à pesquisa a partir dos seus representantes, vereadores, deputados, senadores. Então, a sociedade pode fazer isso. Mas não pode sentar e esperar que o governo vai resolver a cura do câncer, entendeu? Não pode esperar que o governo vai resolver a questão da problemática da fome sozinho, porque não vai. Então, isso tem que ser a sociedade, junto das empresas, que vão falar, peraí, eu sou dono de um supermercado, eu jogo comida fora todo dia. Por que eu jogo comida fora todo dia se tem uma comunidade aqui perto que eu sei que está precisando? Então, eu posso tentar resolver, eu posso montar a cesta básica e levar para essa comunidade. Entendeu? Eu sou uma empresa. A educação é problema do governo. Poxa, mas se eu tenho funcionários que querem se aprimorar, por que eu não posso dar oportunidade para meus funcionários? Ou para a comunidade que está em volta da minha empresa? Eu posso oferecer bolsa de estudos e essas pessoas qualificadas podem trabalhar para a minha empresa? E aí eu estou promovendo educação e estou promovendo oportunidade de trabalho e sou independente do governo. Essa visão... Sabe? Eu provavelmente não sou a pessoa certa para discutir governança, porque eu gosto muito dessa visão, sabe? Gosto muito dessa visão, acho que ela foi muito, primeiro, muito cuidadosa, como sempre você é, e foi muito sensata, porque ela traz um pouco disso que a gente está vendo. O movimento de startups é muito mais do que um movimento de criar empresas, né? Eu enxergo ele, e também uma visão pessoal, não está longe de estar certa ou errada, a gente tira isso sai, quando a gente senta para conversar, ainda mais você e eu, sai essa questão do certo e errado, e vem aqui um bate-papo aberto e franco, que é o que as pessoas estão querendo ouvir, e a minha visão também está muito longe de estar certa, é só uma visão. Eu vejo o movimento de startups como um movimento, acima de qualquer coisa, de empoderamento, porque a grande mudança é que as pessoas passaram a se enxergar como parte dessa mudança. Então, a grande mudança é que as pessoas passaram a se enxergar como parte da mudança, e não como uma entidade externa à mudança que aguarda que a mudança aconteça. E talvez até mesmo a tecnologia seja um vetor de mostrar para as pessoas que hoje 2, 3, 4 pessoas podem se reunir e repensar um modelo de educação, e repensar um modelo de sociedade em relação à alimentação, em relação à política, em relação à segurança, em relação... Essa discussão é fruto de uma mudança muito grande na forma como as pessoas se enxergam dentro do sistema. E eu concordo com você, esse empoderamento é muito legal, porque ele convida as pessoas a participarem da solução dos problemas, né? E falando mas eu acho que as pessoas têm que se ver não só como parte da mudança, elas têm que ser como parte do problema. Claro que sim. O problema da fome no Brasil não é um problema do governo. É um problema meu, é um problema teu, é um problema do dono do supermercado, é um problema do dono da empresa. O problema da educação
da disparidade da educação feminina com a masculina é um problema meu, é um isso. problema teu, é um problema de todo mundo. O problema é porque as mulheres na África, elas não são alfabetizadas ou elas não têm oportunidade de trabalho, é um problema meu também, não é um problema só deles. E então a gente tem que se ver como parte do problema e ver quais são os skills que a gente tem, as habilidades, o conhecimento e como fazer parte da solução. O problema hoje é que a gente tem uma mentalidade do tipo educação, saúde, segurança, todos esses problemas são problemas do governo e o governo vai resolver sozinho e o problema não é meu, entendeu? Então não é só a questão da mudança, eu acho que é você sentir que o problema é teu e aí a gente se incomoda quando o problema é nosso. É verdade. Sabe? E talvez pensar como você pode, na tua esfera, contribuir. Talvez você não consiga resolver todo o problema, mas você consegue diminuir uma parte dele quando você resolve aquilo que te cabe, né? Então, como você diz, qual é a minha posição, né, em relação ao problema e como eu consigo melhorar isso? E se eu mexer nesse pontinho, eu mexo no sistema como um todo, que é um pouco do biohacking, né? Mas olhando o bio como algo muito maior do que o meu corpo, o biohacking olhando como o todo, né? Como nós, enquanto sociedade, enquanto planeta, podemos repensar e cada um mexer no seu pontinho, e esse ponto pode gerar uma melhoria no sistema como um todo, né? Sim, eu acho que essa semana, para mim, o que eu fiquei pensando, e eu estava discutindo muito com o Charles, porque, como ele é meu namorado, ele tem uma startup também, a gente acaba discutindo tecnologia e acaba trazendo trabalho para casa. E a gente estava discutindo sobre a questão das queimadas na Austrália, né? Porque tá todo mundo discutindo isso. E não é um problema da Austrália, é um problema nosso. Tipo, bilhões de animais estão morrendo, é um problema nosso. E a gente pensando como fazer para apagar esse fogo sem água, porque é uma ilha, querendo ou não. Eles não têm tanto acesso à água, assim, água potável para usar e tal. E a gente pensa, não, porque deve ter uma forma de você usar uma sound waves para fazer deslocamento de ar, para fazer tipo um sopro, sabe? Se você botar caixas de som gigantes perto. Então você começa a tentar pensar em soluções de um problema que tá longe de você, mas que é um problema teu também. E aí as pessoas têm que começar a mudar esse mindset, a abrir um mindset de não pensar que os meus problemas são só meus problemas diários, sabe? E pensar um pouquinho, tipo, o que eu faria para resolver as queimadas na Austrália? E às vezes de uma discussão tão pequena, soa uma ideia super bacana, e aí você acaba criando uma startup, desenvolve a tecnologia, e isso é um efeito snowball, assim, sabe? Resolve um mega problema que um governo inteiro, um país inteiro não seria capaz de resolver sem a sua contribuição, né? Aproveitar esse gancho para a nossa última. Eu queria ficar aqui com você mais umas 14 horas conversando, sem parar, nem para almoçar, nem para jantar, mas eu vou fazer a última pergunta desse e depois a gente já vai, se Deus quiser, logo fazer o nosso próximo. Sim. O que vem para 2020? Depois de tudo isso que a gente conversou e de tudo que você está vendo acontecer nesse universo todo de startups, nesse ecossistema completo, o que é que você espera para 2020? Se eu quiser empreender, se eu quiser estudar alguma coisa ou me especializar em algum assunto quente, um hot topic, o que você entende que vai ser 2020, o ano disso? Eu tô vendo muitos projetos que eles são chamados moonshots, que são aqueles projetos completamente loucos, que são o que a Singularity chama de tecnologias exponenciais. Eu tô vendo muita gente colocar dinheiro nisso. E aí são tecnologias ligadas a projetos espaciais, a nanoprojetos, tipo aqueles projetos que você engole uma cápsula e essa cápsula vai fazendo tipo um mapeamento do teu corpo. Ou tem uns projetos aqui de uma empresa, eu não sei se chegou aí no Brasil a notícia, de que é uma cápsula que para ajudar pessoas com diabetes. Então, esses nanoprojetos, projetos espaciais, projetos que são, tipo, parece que saiu de filme. Esses são os projetos que a gente está vendo que eles estão recebendo financiamento, estão recebendo uma atenção pública muito grande. Porque eles tentam resolver problemas não só muito grandes, mas problemas que todo mundo pensa que é impossível resolver. Ou problemas que todo mundo pensa que é impossível de explorar. Então, você não imagina que uma startup pequenininha vai chegar no espaço, vai chegar na NASA, sabe? Mas é isso que está acontecendo. Então, acho que essas tecnologias exponenciais, esses projetos de moonshot, eles estão recebendo muita atenção e é os que estão recebendo investimento também aqui. Quer dizer, a dica aí para 2020 é aquele papo que você tinha lá só quando você tomava uma cerveja, que você tinha vergonha de contar para os outros, talvez esse papo possa ser a grande diferença. As pessoas estão perdendo o medo de falar o que elas gostariam de falar, né?
ter startups ou ter ideias doidas está sendo cada vez mais comum, mais valorizado, né? Eu que venho de uma geração que foi doutrinada, foi ali adestrada para ser sensata, para pensar assim, pensar assado, blá, blá, blá. Agora me deparo com as pessoas cada vez mais buscando do ser humano aquilo que nos faz humanos, que é a arte, que é a capacidade de imaginar e de pintar uma coisa totalmente doida, totalmente inusitada, mas que é algo que só nós humanos podemos fazer, ou então, por enquanto que nós conheçamos aqui na Terra, só nós podemos fazer. Então, que 2020 seja um ano aí para você que está ouvindo, você que está assistindo, e para a Sara que está lá em Copenhague agora, 11 horas da noite, de graça, no horário de descanso dela, depois de viajar ontem, pra caramba, super empolgada, desde cedo falando comigo, que estava ansiosa para o nosso webinar. E, Sara, eu tenho muito orgulho de poder conhecer uma pessoa como você. Obrigado, Deus abençoe você nesse ano de 2020. Obrigado pela tua disponibilidade, pela paixão com a qual você fala. Teus olhos brilham de iluminar o monitor todinho. Você que está ouvindo, que está assistindo, se conecta com a Sara, Sara Venturim Lasso. É uma pessoa incrível e uma pessoa que tem aí muita... A gente vai ver a Sara muito longe ainda. Lá em Simão, esse podcast vai valer uma grana ainda. E eu tenho ele aqui comigo, porque a Sara tem sempre ideias extremamente incríveis e uma maneira muito humilde de falar. Obrigado, Sara, pela oportunidade de estar com você. É uma honra que a gente possa daqui a um mês ou até antes gravar o nosso próximo. Nada, sempre que precisar, só chamar, estou sempre disponível. Mas na minha sala não quer estar lá em cima, em Simão, sozinha, não. Lá em cima é chato, é boring, é alone. Não, se eu for subir em algum lugar, é legal levar a gente junto, assim, sabe? Porque subir sozinho, para mim, não tem a menor graça. E é toda essa questão, sabe? Se tu sobe um degrau, leva alguém contigo. E é isso que eu acho legal, assim. Que se nesse ano se eu puder fazer alguma coisa que seja empoderamento, se eu conseguir empoderar que seja uma pessoa esse ano, para mim o ano já valeu super a pena. Que seja um ano de dividir as habilidades e aprender mais para poder ensinar, porque essa que é a graça da vida. Eu tenho certeza que você vai. E conta comigo, tamo junto. Sim. Bora lá. Beijo para você. Um ótimo 2020 para você, para todos os seus. Que seja um ano incrível, repleto de saúde, principalmente de paz no coração, sabedoria e de prosperidade em absolutamente todos os sentidos da sua vida. Para vocês que estão ouvindo também, depois compartilha, comenta, faz aquilo que o pessoal já sabe, já cansou de falar para vocês, compartilha, curte, faz barulho aí para esse podcast poder chegar a mais pessoas e que na próxima a gente vai falar de empoderamento e de empreendedorismo feminino. Esse é um problemaço que não se fala sobre ele. Sempre que se fala, se toca e depois, como começa a feder, o pessoal solta o assunto e vai para outro. Esse é um assunto que eu quero explorar contigo no próximo, porque é um assunto que merece toda a atenção. Sem problema, bora explorar. Beijo, valeu. Falou.